RCP Notícias. Em Cabo Verde já temos 13 horas e a Jornal da Tarde da RCV, edição para esta quarta-feira. Abrimos com os títulos. Boa tarde. Cabo-Verdiano nascido nos Mosteiros, eleito presidente da Câmara de Brockton, é o primeiro cabo-verdiano a alcançar tal posto na cidade norte-americana de Brockton. Projeto de transportes marítimos sustentáveis apresentado hoje em São Vicente. Os agentes ligados à transição energética do setor estiveram em formação. Presidente da Fundação Carlos Albertino Veiga desafia as autoridades nacionais a criarem no país escolas azul e um programa de literacia dos oceanos. A Austrália adiciona mais 2 redes sociais à lista de plataformas de redes sociais que devem proibir menores de 16 anos de ter contas. Estas e outras notícias para acompanhar já a seguir a edição e a apresentação do jornalista Anatólio Lima. Boa tarde. Amigo ouvinte da Rádio Cabo Verde, muito boa tarde. O imigrante cabo-verdiano Moisés Rodrigues, dos Mosteiros, venceu as eleições para Mayor de Brockton, o mesmo que o presidente da Câmara de Brockton, com mais de 271 votos, de acordo com os resultados preliminares, 271 votos de diferença. De acordo com a contagem, Moisés Rodrigues, candidato do Partido Democrata, conquistou 50,54% e o adversário republicano 48,57%. Moisés Rodrigues torna-se assim o primeiro cabo-verdiano eleito presidente da Câmara naquela cidade. Tentamos falar com o novo presidente da Câmara de Brockton, sem sucesso, vamos continuar a tentar. E os resultados das eleições de ontem nos Estados Unidos da América foram maus para Donald Trump. É que os democratas venceram em grandes cidades como Nova York, New Jersey, Virgínia e também na Califórnia. Donald Trump usou a sua rede social para se distanciar dos resultados decepcionantes para os republicanos nas urnas. Donald Trump não estava nos boletins de voto e a paralisação do governo foram os 2 motivos pelos quais os republicanos perderam as eleições da noite de ontem, publicou Trump em seus primeiros comentários públicos após os resultados das eleições que aconteceram ontem nos Estados Unidos da América. Aqui no país, o projeto de transportes marítimos sustentáveis foi apresentado hoje em São Vicente. O mesmo que visa dotar o país de transporte marítimo sustentável atinge novas etapas do seu cronograma de execução, com a realização na cidade do Mindelo de uma formação dos agentes ligados à transição energética do setor. O José Pedro Santos acompanhou o evento que decorreu na Universidade Técnica do Atlântico. As soluções para um transporte marítimo sustentável em Cabo Verde, que terá por base a utilização de energia em baixo teor de carbono, foram socializadas e discutidas esta manhã durante uma formação em formato híbrido que decorreu no auditório da Universidade Técnica do Atlântico. Um momento de diálogo transversal entre os diferentes players do setor marítimo, indica Danielson Dias, responsável assistente dos projetos desenvolvidos pelo Ministério da Energia. O projeto tem o objetivo também de estabelecer uma unidade de transporte marítimo sustentável e essa formação também está alinhada nesse sentido. A unidade a que refere Danielson Dias será a entidade responsável pela coordenação da transição energética prevista com a implementação do projeto Adoção Integrada da Mobilidade Elétrica no setor marítimo e inovação em tecnologias limpas, para o qual o país conta com o apoio da Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial, tendo em conta metas traçadas, diz o nosso entrevistado. Temos também no projeto o objetivo de desenvolver um roteiro que dará as linhas a serem seguidas para, no fundo, atingir uma transição energética nesse setor, e essa unidade basicamente vai garantir que as atividades, os projetos a serem implementados no futuro para encaminhar Cabo Verde mais à frente na questão da transição energética, para atingir os objetivos do NDC e do Acordo de Paris. As comunidades ribeirinhas de São Pedro, em São Vicente, e do Terrafal de Montrigo, em Santo Antão, foram escolhidas para a implementação de projetos pilotos de baixo carbono com a adoção de baterias e motores elétricos em botos de pesca artesanal. O projeto visa a adoção de baterias que serão carregadas através da energia solar, e essas baterias serão usadas em embarcações que passarão a usar, em vez de combustíveis fósseis, passarão a usar essas baterias elétricas juntamente com motores de fora de bordo também elétricos. Essas embarcações não diria que estarão diretamente ligadas à pesca, devido à autonomia das baterias para os pescadores. Não têm a certeza da segurança ou da autonomia das baterias quando deslocarem para longe. Os projetos pilotos debruçarão mais na parte de atividades que são feitas mais nas zonas não muito afastadas da costa. Equipamentos de mobilidade alimentados por energia limpa ontem testados em São Pedro com resultados positivos, avançou Danielson Dias.
E o presidente da Fundação Carlos Albertino Veiga quer ver implementados no país escolas azul e um programa de literacia dos oceanos. Um desafio que Paulo Veiga lança às autoridades nacionais em plena Semana dos Oceanos que decorre na cidade do Mindelo. Literacias dos oceanos para a Fundação significa conhecer, saber e agir. Portanto, nós vamos ter na sexta-feira o Ocean Summit, portanto, que vai abordar exatamente isto, a literacia dos oceanos. Temos cá como convidado o secretário de Estado do Mar de Portugal, portanto, e a Direção Geral de Políticas do Mar, que é quem em Portugal está a implementar as escolas azul. Portanto, iremos mostrar o exemplo de Portugal, especialmente nos Açores, para vermos também e abordarmos com o governo de Cabo Verde a implementação de escola azul aqui em Cabo Verde, portanto transformar as nossas escolas em escola azul. O que é que isso significa? Significa fazer com que as nossas crianças tenham também contacto e conhecimento do nosso mar e do nosso pulmão do planeta Terra. Quanto à iniciativa propriamente dita, Paulo Veiga diz que ela é de suma importância e acredita que dela sairão subsídios que ajudem a cuidar da saúde do mar. Nós revemos nesta Semana dos Oceanos, o chamado Ocean Week, porque pensamos que é uma oportunidade para trazer os diferentes stakeholders que estão à volta do oceano e da proteção e da economia azul, e também das comunidades, portanto, trazer cientistas, políticos, pescadores, peixeiras, nadadores, atletas que usam o mar, portanto, desportos náuticos, recreio, para termos uma conversa sobre os oceanos e os caminhos a seguir. Escolas Azul e uma forte aposta na literacia dos oceanos, duas ideias que o presidente da Fundação Carlos Albertino Veiga lança às autoridades nacionais numa altura em que decorre na cidade do Mindelo a Semana dos Oceanos. E o Ministro da Saúde, Jorge Figueiredo, afirmou hoje que o país precisa de sistemas de informação em saúde mais avançados e de reforçar a cooperação a nível nacional e também internacional na matéria. Jorge Figueiredo falava na abertura do 6º Congresso Nacional de Investigação em Saúde, que se realiza hoje e amanhã aqui na praia, com foco no cancro, conforme o Canto de Amorim Fortes. O evento, que reúne investigadores nacionais e internacionais, incluindo a diáspora, decisores e representantes institucionais, realiza-se sob o lema da ciência à ação, enfrentando o cancro em contexto de transição epidemiológica. Enquadra-se nas atividades alusivas ao programa de 2025, declarado Ano do Cancro, assinala a presidente do INSP, Maria da Luz Lima, e visa a troca de experiências e partilha de conhecimento científico e tecnológico. O Congresso Nacional de Investigação em Saúde, instituído desde 2019, tem-se consolidado num espaço de disseminação de conhecimentos científicos e tecnológicos sobre saúde e seus determinantes e de integração da comunidade científica nacional e internacional, de trocas de experiências entre profissionais de saúde, investigadores, académicos, especialistas, formuladores de políticas e o público e a população em geral. Este ano foi escolhido o lema da ciência-ação, enfrentando o cancro em contexto da transição epidemiológica, porque está-se a assinalar o ano do cancro. O cancro, que é uma das principais causas de morte em Cabo Verde. O Ministro da Saúde considerou a investigação um pilar estruturante do Sistema Nacional de Saúde e enalteceu a conquista do certificado de país livre da malária. Jorge Figueiredo advertiu, entretanto, que essa vitória não pode levar o país a baixar a guarda, tendo em conta o novo contexto de transição epidemiológica, pelo que exorta o setor a discutir estratégias de resposta ao cancro e a estudá-lo. A luta contra o cancro exige não apenas tecnologia, de terapêuticos e inovadores, mas sobretudo conhecimento produzido localmente. Conhecimento capaz de interpretar os nossos determinantes sociais, genéticos, ambientais e culturais. A ciência deve falar com sotaque.
O ministro reafirma a determinação do governo a integrar os resultados da investigação de modo a fortalecer a prevenção, o diagnóstico precoce e o tratamento oncológico, a exemplo do que já é o acesso à quimioterapia e os avanços na biologia molecular. Jorge Figueiredo ressalta, por outro lado, que o país precisa de sistemas de informação mais avançados e reforçar a cooperação na matéria. O fortalecimento das parcerias com universidades e centros regionais de investigação são marcos dessa estratégia. Mas sabemos que não basta celebrar o progresso, é preciso sustentá-lo e democratizá-lo. Precisamos de sistemas de informação robustos, de biobancos nacionais, de ensaios clínicos contextualizados e de redes de investigação capazes de dialogar com a prática clínica e com a realidade dos nossos hospitais e centros de saúde. Já é tempo de consolidar uma rede nacional de investigação em oncologia, capaz de gerar evidências sólidas que guiem a prevenção, o rastreio e os cuidados paliativos. E é também tempo de reforçar a cooperação internacional com instituições de excelência, entre elas a OMS, a OAS, o IHMT, a Fundação Gulbenkian, o CDC África, transformando o intercâmbio científico em políticas concretas e resultados tangíveis para a população africana. De referir que o 6º Congresso Nacional de Investigação em Saúde visa reforçar a importância da ciência na tomada de decisões fundamentadas em evidências e abordar os desafios do cancro em Cabo Verde. A cerimónia de abertura do evento foi presenciada pela representante da OMS em Cabo Verde e pelo presidente da ERIS, entidade reguladora independente da saúde. E é preciso uma atenção para com os doentes evacuados em Portugal, pois muitos passam por situações indignas. A consideração é do presidente da UCID, que foi recebido esta manhã pelo Presidente da República no Palácio do Povo em São Vicente. Encontro no qual João Santos Luís aproveitou para abordar outras questões que preocupam os democratas cristãos, nomeadamente a descentralização de poderes e competências para os municípios e as dificuldades vividas por vários universitários em Cabo Verde. A Patrícia Martins tem os detalhes. São temas que têm sido alvo de intervenções da UCID, diz João Santos Luís, porque entende o partido que, relativamente à descentralização, os municípios precisam ter mais poderes, competências e recursos para desenvolverem as respectivas comunidades. Relativamente à questão da descentralização, nós entendemos que, neste particular, o Orçamento de Estado tem de criar as condições para que uma fatia do Orçamento de Estado seja canalizada ao Fundo de Financiamento Municipal, para que os municípios possam, efetivamente, ter condições de realização de projetos locais, nomeadamente de agricultura, de saneamento básico, construção de habitações, que são ainda situações que estão ainda todas concentradas no governo. Nós temos um problema grave em Cabo Verde, que é um problema de excessiva centralização de poder e que isto não vem beneficiando e nem vem, digamos, contribuindo para o desenvolvimento harmonioso e equilibrado dos 22 concelhos, neste caso concreto das 9 ilhas habitadas no país. Quanto aos doentes evacuados em Portugal, muitos passam por situações indignas, testemunhadas pela UCID, diz o presidente do partido, que sublinha a urgência de uma solução. Vamos continuar a fazer esta intervenção e a propor, a chamar a sensibilidade social do governo que resolva de vez esta situação. Porque não faz sentido, por exemplo, doentes evacuados em Portugal, muitos deles receberem ordens, não sabem de quem, para assinarem um documento na instituição do INPS em Portugal e de regressar a Cabo Verde, sem que o tratamento chega ao fim. Ainda no decorrer do tratamento, e são tratamentos de cariz oncológica que nós não temos aqui em Cabo Verde e são obrigados a regressar, muitos deles tomam a decisão, em vez de regressar, ficarem lá por conta própria e estão a passar por situações indignas e que devem ser revistas pelo governo e pelas autoridades afins. Ainda com o Presidente da República, José Maria Neves, foi abordada a questão dos universitários no país, que, a par das propinas, vivenciam outras situações difíceis, que João Santos Luís diz vai continuar a denunciar e propor melhorias. E quando o indivíduo é diagnosticado com cancro, tudo muda. Não é apenas o físico que adoece, mas também a mente é profundamente afetada. Para ajudar as pessoas a lidar com este desafio tão intenso, a Câmara da Praia promove no seio dos seus colaboradores uma conversa sobre os impactos psicológicos do cancro da mama e também de próstata, em parceria com o Centro de Atendimento Psicológico. O que se quer é partilhar experiências de como se reconstrói após o diagnóstico. A Joana Lopes presenciou e tem os detalhes.
para abordar os impactos psicológicos do cancro da mama e da próstata e os profundos danos que advêm a partir do diagnóstico e experiência de lidar com a doença. A Câmara Municipal organizou um talk show na Sala dos Munícipes na capital do país. Partilham experiências de como lidar com a doença. A psicóloga, médica, diretora-geral do CAP, Evelise Met, deixa dicas de como as pessoas podem se reconstruir após o diagnóstico. A pessoa pode se reconstruir novamente com redes de apoio familiar, com um suporte e um cuidado de saúde física também humanizada, que precisa receber desde dos serviços de saúde, que os serviços de saúde tenham também essa visão de, além de cuidar daquela dor e do diagnóstico, também de cuidar daquela dor que é emocional. E quando todas as intervenções de saúde física também acolhem essa parte emocional, a pessoa ganha, nesse sentido, algum equilíbrio. A autarquia praiense vem procurando apoiar os colaboradores diagnosticados com a doença, mas o foco é na prevenção, assegura a vereadora para o Pelouro da Saúde, Wendy Carvalho. Temos casos significativos e a Câmara tem estado a dar todo o suporte, principalmente para os casos que não têm proteção social devido a situações adversas, e nós estamos a dar todo o suporte, quer seja no âmbito de tratamento, também de alguns exames que são feitos, embora o sistema acaba por suportar gratuitamente, mas nós fazemos todo este trabalho de acompanhamento e seguimento. E o que é que prevalece mais, a cancro de mama ou da próstata? O cancro de mama na mulher é a segunda mais prevalente. No homem tem sido o de próstata, mas também seguido do câncer do pênis. E neste sentido nós estamos a trazer mais o foco na prevenção e promoção. Prevenção que passa por despiste e autoexame, explica a vereadora. Fazer com que todos aqueles que completam 40 anos façam realmente o seu plano de execução, como diz o sistema, é uma forma de realmente nós conseguirmos fazer os exames de despiste, que é o caso da mamografia para o caso da mama, fazer também a questão da ecografia mamária e do pênis e ensinar, mais uma vez, e estimular a fazer o autoexame, que na verdade nós não comportamos como diagnóstico, mas é sim uma forma de analisar e conhecer o próprio corpo. Atividade que decorre no quadro da conscientização do Outubro Rosa e Novembro Azul. E à semelhança de outros concelhos do país, a Ilha do Sal acolhe de hoje até a próxima sexta-feira a formação em primeiros socorros psicológicos promovido pelo Ministério da Saúde em parceria com a OMS. A capacitação de âmbito nacional visa reforçar a resposta em saúde mental e também a nível comunitário. Carciana Lima tem uns pormenores. A formação em primeiros socorros psicológicos visa capacitar psicólogos educacionais e líderes comunitários para oferecerem uma primeira resposta adequada a situações de sofrimento emocional, contribuindo para a promoção da saúde mental nas comunidades. No SAL, a formação decorre de 5 a 7 de novembro. A formadora Wanda Oliveira explica a importância de ter agentes preparados para prestar os primeiros socorros psicológicos. Os primeiros socorros psicológicos são uma necessidade porque nós diariamente passamos por situações onde as pessoas apresentam algum tipo de sofrimento e é importante que nós estejamos preparados para prestar os primeiros socorros psicológicos, especialmente relativamente aos alunos e necessariamente à comunidade educativa, mas também relativamente à população em geral. Situações de catástrofe, de crises, situações de acidentes, são situações em que nós podemos e devemos estar aptos a prestar os primeiros socorros psicológicos. Com cada vez mais procura pelos serviços de apoio psicológico, a delegada de saúde do SAL, Manuela Lima, considera que esta capacitação é uma grande mais-valia. A nossa saúde mental tem sido uma preocupação nestes últimos anos, não só na SAL, na Cabo Verde, a nível mundial, devido à forma que nós bate viver, esse correria, então bate surgir cada vez mais doença mental, mais problema de saúde mental. Então, essa capacitação, essa formação, é claro que é uma mais-valia porque não te prepara mais pessoas, não tem um maior número de pessoas preparadas nos primeiros socorros, ou seja, nos primeiros sinais, onde é que não te dá conta que não tem que dar encaminhamento para profissionais. E como nos recursos humanos é um bocadinho reduzido,
Então, se não tem mais pessoas capacitadas, é melhor, porque não tem que prestar atenção na nossa saúde mental. Não tem que cuidar da nossa saúde mental. E quanto mais não passar informação e não formar pessoas, melhor. Principalmente começando no ambiente escolar, porque nós começamos nas crianças e nos adolescentes, e aí nós damos ferramentas para enfrentar os desafios do dia a dia, né? A formação em primeiros socorros psicológicos é uma capacitação de âmbito nacional promovida pelo Ministério da Saúde em parceria com a OMS. Temos 13h mais 21 minutos. Falamos agora da música e também de ações beneficentes. Aqui a Assembleia Nacional acolhe na próxima sexta-feira um concerto beneficente em que 50% da bilheteria deverá reverter em bens de apoio a mulheres chefes de família na ilha de São Vicente. A iniciativa é de uma produtora privada e conta com a Câmara Municipal da Praia como principal financiador. Beto Dias e Constantino Cardoso são alguns dos nomes do cartaz, conforme apurou a Miriam Lopes dos Santos. O projeto da produtora ASG Services começa para beneficiar mães que não contam com o apoio paterno ou outros suportes familiares em São Vicente, mas a intenção é continuar, conforme Admírio Inocêncio, responsável pelo Ritmo No Borders. O projeto Ritmo No Borders, essa é a primeira edição. Ela é um projeto que ele foi criado para ser de um nível ainda maior, mas vou dizer, pronto, se que te dá de forma, te dá de outra forma. Então nós resolvemos fazer de modo concerto, onde é que ele tem um impacto social, e para próximas edições vai ser sempre com impactos sociais. A esta, infelizmente, é devido àquele acontecimento, catástrofe que aconteceu em São Vicente, e nós resolvemos em termos de apoiar mães solteiras no São Vicente. Beto Dias, Constantino Cardoso e Yacine Rosa, entre outros, deverão subir ao palco na sexta-feira para o concerto beneficente, conforme o vereador de Cultura e Economia Criativa da Câmara Municipal da Praia, Jorge Garcia. Muito agradeci Yacine Rosa, Zulu, Beto Dias, um grande artista que está ali conosco e faz questão de marcar presença nessa conferência de imprensa, Constantino Cardoso, Marcos Souza e Beto Carreiras, Mulheres de Boa Esperança. A Câmara Municipal da Praia já prestou apoio a São Vicente de outras formas, mas também está bastante comprometida com o concerto de sexta-feira. O espetáculo só está tendo lugar é sexta-feira ali, às 21 horas, na Assembleia Nacional, sendo certo que 50% de bilheteria está a reverte para essa causa bastante nova ali, que no Tati não tem direito e dever de apoio. E uma segunda questão, a Câmara está bastante, portanto, comprometido com aquele espetáculo ali. Nós é patrocinador oficial, o valor total de espetáculo está ronda a volta de 1.700.000 escudos. A Câmara promete, portanto, coloca 823.000 escudos a serviço de organização. A organização do Ritmo No Borders também está em articulação com a OMCV na identificação das beneficiárias. Os bilhetes para o espetáculo de sexta-feira na Assembleia Nacional custam 1.500 escudos. Falamos agora do Mindelact, Festival de Teatro do Mindelo, que decorre desde o dia 3 e foi apresentado ontem no palco 1 do festival, na Academia J. Bonta, peça Mãe Preta, uma celebração da força e da resistência das mulheres negras. Amílio Rodrigues acompanhou e tem os detalhes. A obra, uma trilogia iniciada há 7 anos, foi criada durante a pandemia e é inspirada na trajetória de Helena Teodoro, a primeira doutora negra do Brasil. É o caminho de uma mãe que transforma a dor da perda do filho em reconstrução e esperança, reafirma a sua independência e se fortalece como um pilar da sua comunidade, explica o diretor da produção, Bruno Marios. E aí a trilogia vai se construindo dentro desse olhar. Então, Mãe Baiana, a gente tem esse olhar sem a presença da mãe, esse olhar que é muito entre a avó e a neta após o enterro do menino. E aqui a gente diz que ela é sankofa, a trilogia, né? Que a gente volta um pouquinho mais também no tempo e vai ver como essa mãe, ela reagiu, né? Como é que ela chegou nessa primeira doutora
preta do Brasil em 1984, porque ela se forma 4 anos depois da morte do filho. E é essa filosofia africana que vem desse continente que vai ensinar ela, que vai trazer esses ensinamentos dela se reerguer enquanto mulher. A partir do diálogo com o público, a peça traz à cena temas como o amor, a ancestralidade e o poder feminino. Nas várias apresentações, as mulheres se reconhecem na história, indica Teca Pereira, atriz que destaca que o projeto é também um ato de visibilidade e inspiração. Porque a mulher preta sofre bastante, né? E essa nossa história, que é verdadeira, é da Helena Teodoro, é mais importante ainda porque ela rompeu um preconceito, uma coisa, entendeu? Com toda a vivacidade, com toda a inteligência dela, com toda a vibração, com a resistência e resiliência dela. Ela é uma pessoa que eu guardo no meu coração por dar essa oportunidade a todas as mães. E isso é uma coisa que eu quero passar para as pessoas, que se eu puder fazer com que elas se libertem de algumas amarras, porque você tem que acreditar em você e dar todo o melhor de você, porque se não fossem essas dificuldades, não teria para ninguém, né? A raça tem tudo, né? Nossa etnia tem tudo: graça, beleza, ritmo, talento. Mas são só as oportunidades que não são dadas. Então, isso é importante. Helena Teodoro abriu muitas portas, muitas. Com forte carga simbólica e emoção, Mãe Preta fica como um dos momentos marcantes do Mindelact 2025, uma peça que mostra a história das mulheres negras como sendo de coragem, poder e amor. O Mindelact continua esta tarde com performances de rua. Há também teatro na zona de Ribeira de Craquinha. Teatro em São Vicente. A Austrália acrescentou o Fórum Reddit e o serviço de transmissão em direto Quick à lista de plataformas de redes sociais que devem proibir menores de 16 anos de terem contas. As plataformas juntam-se assim ao Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, a rede X, também YouTube, que enfrentam uma obrigação legal inédita no mundo de desativação das contas de menores de 16 anos. Na Austrália, a partir do dia 10 de dezembro, anunciou esta quarta-feira a Ministra das Comunicações do país. As plataformas que não tomarem medidas razoáveis para excluir os menores de 16 anos da sua atividade podem ser punidas com uma multa de até 28,3 milhões de euros, pouco mais de 3 milhões de contos cabo-verdianos. A governante australiana disse que as plataformas online utilizam a tecnologia para visar as crianças com um nível de controle inquietante. A comissária para a Segurança Online da Austrália, que fará cumprir a proibição nas redes sociais, indicou que a lista de plataformas sujeitas ao limite etário vai evoluir com o desenvolvimento de novas tecnologias. As 9 plataformas atualmente sujeitas ao limite etário cumprem o requisito essencial de que o seu objetivo exclusivo ou significativo é permitir a interação social online, lê-se num comunicado do governo da Austrália. Já temos 13 horas mais 28 minutos, alguns segundinhos. Nesta reta final do jornal, vejamos agora como é que está o movimento aéreo marítimo do arquipélago. Temos um panorama muito interessante em termos de movimentação aérea, várias aeronaves no espaço aéreo nacional, mesmo cruzando os céus do arquipélago neste momento. Vai aproximar-se do norte da Ilha do Fogo, nordeste, um aparelho da TAP, vai para Belo Horizonte, vem de Lisboa, vai cruzar aí a parte nordeste da Ilha do Fogo daqui a pouco. Aqui na praia, prestes a aterrar, está o aparelho da TAP que veio de Lisboa, deve aterrar dentro de 3 a 5 minutos, e já partiu também da praia em direção ao norte, parece que vai para São Vicente, um aparelho da TACV, trata-se de um Boeing que partiu há instantes do aeroporto da praia, onde está em movimento um aparelho da Amélia, uma nova companhia, parece que é um voo charter que vem de Agadir e aterra agora na praia. Ao lado da Boa Vista está um aparelho da Transavia que partiu da praia, vai para o Sal. É expectável então que dentro de sensivelmente 10 minutos esteja no aeroporto internacional Amílcar Cabral, para onde está prestes a aterrar um aparelho da TACV que partiu da praia, voo Praia-Sal, que deve aterrar agora no aeroporto do Sal. Do Sal partiu uma aeronave da TACV, vai para São Vicente, está neste momento prestes a cruzar o norte de Santa Luzia, portanto dentro de sensivelmente 7 minutos este aparelho da TACV que partiu do Sal deve estar no aeroporto de São Pedro, em Ação
São Vicente. De resto, outras aeronaves que aproximam-se do arquipélago, temos o April da Neus que vem de Milão, vai para Boa Vista, a aterragem está prevista para as 2 horas mais 2 minutos e imediatamente atrás uma outra aeronave também que vai para Boa Vista, só que é da TUI, vem de Londres e deve aterrar por volta das 2 horas e 10 minutos no aeroporto da Boa Vista. Há ainda um aparelho da low cost suíça que vai para a Ilha do Sal, a aterragem está prevista para as 2 horas e 28 minutos e finalmente o que é que temos? O aparelho da EasyJet que vem de Milão, vai também para a Ilha do Sal, a aterragem está prevista para as 2 horas mais 19 minutos, portanto, como eu disse, um movimento expressivo no nosso espaço aéreo neste momento. Pela via marítima já não temos grande movimento, apenas o ferro Liberdade está a navegar a nordeste de Santa Luzia, vai em direção ao Porto Tarrafal de São Nicolau, na posição em que se encontra dentro de sensivelmente 3 horas e meia. O Liberdade deverá estar no Porto de Tarrafal, aliás, menos tempo, por volta das 15 horas, o Liberdade deverá estar atracado no Porto de Tarrafal em São Nicolau. O Criolla fez na manhã de hoje uma ligação entre Maio e Praia, está neste momento no Porto da Praia. Chegando neste ponto, falemos agora do movimento das marés, bem como nos dizem as tabelas celulares em relação aos melhores momentos para a pesca, apelando outras informações. Para esta quarta-feira, 5 de novembro, o sol despontou às 6 horas 31 minutos e 16 segundos e o pôr do sol será às 18 horas 3 minutos mais 57 segundos. A lua cheia sai pelo nordeste às 18 horas e 3 minutos. A única baixa-mar do dia aconteceu às 11 horas e 57 minutos e a primeira pré-mar foi às 5 horas e 47 minutos e a seguinte acontece às 18 horas e 13 minutos, quer dizer então que hoje teremos praticamente o dia todo com maré baixa. Os dados apontam que hoje poderá ser um dia regular para pescar, sendo o melhor momento que resta do dia das 17 horas e 33 minutos até as 18h33 ou então das 23 horas e 43 minutos até as 1 hora e 43 minutos. Para amanhã, quinta-feira, a primeira baixa-mar será às 0 horas e 20 minutos e a seguinte às 12 mais 37 minutos. E a primeira pré-mar amanhã acontece às 6 horas e 30 minutos e a seguinte acontece às 18 horas mais 55 minutos. Os dados apontam que amanhã poderá ser um excelente dia para pescar, com 3 bons momentos, das 6 horas e 54 minutos até às 7 e 54, ou então das 12 horas e 11 minutos até às 14 e 11, e finalmente vira das 18 horas e 29 minutos até às 19 horas e 29 minutos. 13 horas e 32 minutos. Recordemos os títulos. Dissemos que cabo-verdiano nascido nos Mosteiros, eleito presidente da Câmara de Brockton, é o primeiro cabo-verdiano a alcançar tal posto nesta cidade norte-americana. Projeto de transportes marítimos sustentáveis, apresentado hoje em São Vicente. Os agentes ligados à transição energética do setor estiveram em formação. O presidente da Fundação Carlos Albertino Veiga desafia as autoridades nacionais a criarem no país escolas azul e um programa de literacia dos oceanos. A Austrália adiciona mais 2 redes sociais à lista de plataformas de redes sociais que devem proibir menores de 16 anos de terem contas. Foram assim as notícias no Jornal da Tarde, com o Anatólio Lima. Às 14 teremos os títulos com o José António dos Reis. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.